Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Aparecida Debate. Hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a qualidade de vida de todos nós, a atividade física. Como escolher a modalidade certa? Quais os cuidados necessários antes de começar? E como evitar as lesões? Para responder essas e outras perguntas, contamos com especialistas. Aqui no nosso estúdio, nós temos o personal trainer, o Kaique Correia, participando com a gente, que é especialista em iniciação ao treinamento físico. Também contamos com a presença da Lenina Mattioli, que é médica do esporte, especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Mas não apenas nos acompanhando aqui no estúdio, a gente tem também por videochamada a participação da fisioterapeuta a Thalita Coelho, da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite para vocês. Agradeço já a disponibilidade em participar do nosso Aparecida Debate. A gente começa aqui falando sobre um panorama, né? Os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelaram que 47% dos brasileiros adultos são sedentários. A OMS aponta que a falta de atividade física é responsável por 54% do risco de morte por infarto, 50% por derrame cerebral e 37% por câncer. Esses dados são alarmantes para a nossa saúde pública, né? E também para o nosso público em casa, principalmente os nossos telespectadores da terceira idade. Lenita, pergunto para você, doutora, qual é o impacto, né, desses dados todos para a saúde da população? Na verdade, assim, o que a gente tem que pensar é que precisa haver uma consciência da população e até mesmo de parte dos profissionais envolvidos que o exercício físico ele faz parte do tratamento das doenças, não só da prevenção como do tratamento. Quando nós falamos em doenças crônico-degenerativas, pressão alta, diabetes e outras, a gente tem que incluir no nosso hall de tratamentos não só a medicação, a alimentação, mas o exercício físico ele faz parte, ele é um dos pilares ali. Então, quando a gente leva para a população essa maior conscientização e até mesmo para grande parte dos profissionais que lidam com a saúde das pessoas, a gente começa a construir um pilar muito importante ali na melhora, vamos dizer assim, na qualidade de vida, principalmente da população de terceira idade, mas ainda assim de toda a população, porque o exercício físico ele tem que começar desde sempre, na infância e fazer parte da vida, como tantas outras coisas que a gente faz, como um pilar, assim, eu diria central, né? Porque sem o exercício, todos os tratamentos que a gente pode fazer para essas doenças crônico-degenerativas e até mesmo para prevenção de câncer e outras doenças, o tratamento ele não vai ficar completo. Então, o exercício faz parte enfim, tem que fazer parte da vida de todo mundo. Kaique, já pergunto, aproveitando o gancho da resposta da doutora, quais os benefícios da atividade física? Existe ali uma hora certa para se começar a fazer um exercício? Reforçando, né? O movimento ele vai estar presente desde o início, desde o nosso nascimento até o final da nossa jornada. A forma como a gente se movimenta que vai determinar como é essa jornada, né? Então, a atividade física ela vem para enriquecer as experiências que a pessoa pode ter com algo que é inerente a todo ser humano, que é o movimento. E quanto mais ela tiver, mais qualidade ela vai ter durante o desenvolvimento da sua vida. Então, quanto mais cedo começar, mais rico vai ser essa experiência que essa pessoa vai ter durante a sua vida, mas também a gente vale ressaltar que nunca é tarde, né? A gente consegue ali, independente do início, a atividade física enriquece a experiência que a gente tem ao longo da nossa vida. Thalita, uma pesquisa do Serviço Social da Indústria, o SESI, mostrou que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividade física. Do ponto de vista de quem trabalha diretamente, né, com a iniciação ao tratamento, quais são as principais barreiras que se identificam quando a pessoa começa a se exercitar? Existem algumas lesões específicas disso? Então, primeiro, boa noite a todos, aos telespectadores, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje falando de um tema tão importante, né? Então, barreiras, na verdade, são inúmeras, porque o nosso corpo, ele gosta de ficar parado.
mas ele não foi feito para ficar parado. Ele precisa de movimento, a gente precisa ser ativo, e como o Kaique estava colocando, isso começa lá no início da nossa vida, quando a gente é bebezinho, a gente começa já a se movimentar, enfim, e como a Lenina também estava falando, isso deve fazer parte da nossa vida como um todo, né? Então, ao longo desses anos, eu já ouvi muitas coisas das pessoas. Desde, eu não gosto da sensação do exercício, desde eu não tenho tempo, é uma barreira muito grande, questões financeiras, porque às vezes as pessoas têm uma tendência de achar que para fazer exercício físico, de repente, precisa só de um determinado investimento, mas não, tem opções de atividades que podem fazer que não custam nada. Então, são todas as barreiras. E no quesito de lesão, é muito importante a pessoa se escutar, aprender a escutar um pouco mais o corpo, porque o corpo avisa. Ele dá indícios para a gente de que aquele exercício não está legal, de que aquele exercício está demais, ou que aquele exercício às vezes não é muito legal para aquela pessoa, que ele pode funcionar melhor para outras pessoas. Então, o corpo vai dando essas informações para a gente de como a gente está, como o exercício está indo, e é importante que a gente faça essa escuta. Entender que não é só falta de tempo, né? As pessoas precisam também se colocar como prioridade, né, Kaique? Com certeza. Com certeza. Acho que a relação que a gente tem com o nosso corpo é muito importante, né? Tem pessoas que entendem que o corpo ele está muito voltado para o trabalho e para os seus afazeres do dia a dia de sobrevivência, né? Mas como reforçando, né? Se a gente consegue investir um tempo em algum momento para aumentar o que eu chamo de potencial de movimento que a gente tem, com a atividade física, com a tríade da atividade física, uma boa alimentação e um bom descanso, com certeza benefícios, né, inúmeros aí para a performance que essa pessoa tem aí no seu dia a dia. E fazer todos os exames para começar qualquer atividade física, né? A gente precisa estar ali atento, né, doutora? Esse cuidar da saúde começa antes de decidir praticar um esporte, fazer alimentação certinha, a gente também tem que ter essa visão, né? De maneira geral, o ideal é que a gente, independente da atividade física, passe ao menos uma vez ao ano no médico para fazer aqueles exames básicos preventivos, né? Mas falando em questão de atividade física, é para avaliar se aquela atividade vai te trazer mais benefícios do que riscos. É muito pouco provável que a atividade física seja mais prejudicial do que benéfica, porém a gente tem que modular a intensidade. E geralmente a parte cardiovascular é que vai modular aquela intensidade para justamente não colocar a pessoa em risco ao fazer um exercício físico, né? E aí seria ideal fazer uma avaliação clínica para começar com segurança, vamos dizer assim. Thalita falou um ponto muito importante que é com relação a entender o que faz bem, né? Quando você está ali praticando uma atividade física, você precisa se encontrar também nessa atividade física. Inclusive, Kaique conhece bastante sobre isso. Kaique já tentou algumas modalidades diferentes. Kaique, sobre tudo isso, você disse que a constância é um fator determinante? A constância, com certeza, porque é preciso movimento e é preciso uma continuidade para você ter um repertório maior de momentos dentro da atividade física, né? Eu falo que são 3 etapas. A primeira, você tem que ir. Segunda etapa... Gostando ou não? Gostando ou não, você tem que ir, porque daí vai gerar uma certa bagagem de experiência. A segunda é não se machucar, para na terceira você encontrar performance, né? Então, acho que o profissional de educação física, quando recebe um aluno, tem que conscientizar desse processo. Primeiro, a maior dificuldade das pessoas é realmente colocar a atividade física dentro da sua rotina. Então, encontrar uma atividade que cause prazer, bem-estar, bons relacionamentos, vai ser o primeiro benefício antes dos benefícios fisiológicos, os benefícios assim, né, morfológicos, ali, que vai alterações ali na composição corporal. Os primeiros benefícios vão ser na percepção da sua melhora do dia a dia, dos seus relacionamentos, melhora do estresse, e partindo desses benefícios, cultivando até chegar realmente ali num quadro ali de se olhar e a pessoa saber que você treina, que você faz atividade física e te entende, né, como atleta ou como uma pessoa aí que se cuida. Lenina, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada por semana para adultos. Esse dado é oficial para quem está começando do zero, né? Principalmente ali o nosso público mais maduro. Essa meta pode parecer muito assustadora e muitas vezes ali de longe inalcançável. É preciso seguir essa meta ou a gente tem que colocar uma coisa que a gente vai seguir, vai conseguir?
que na verdade 150 dividido ali vai dar muito Pouquinho. pouco tempo ao dia. Mas o que eu falo para os meus pacientes, começa com o que dá, né? Porque muitas vezes, o que acontece? Vem um paciente que tem uma sobrecarga logística no dia a dia, que ele fala, não vou conseguir, não vai dar. E às vezes a pessoa imagina que para você ter uma melhora ali com exercício, você vai precisar de 1 hora por dia. Às vezes é uma mãe de 3 filhos numa idade ali que precisam de muitos cuidados, ela cuida da casa, ela ainda tem o trabalho, fala, como que eu vou colocar um exercício? Falo, faz o que dá, vamos fazer o seguinte, vamos começar no fim de semana, 20 minutos de caminhada no sábado e 20 minutos no domingo, que é quando você pode. Aí você vai criando, assim, conexões neuronais ali e criando logística na rotina para começar a encaixar. Quando a gente vai começar alguma coisa, não precisa perfeito. Eu treino 5 vezes por semana, 1h30. Porque a maioria das pessoas não é assim, a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Quem consegue, excelente, mas não é a realidade. Então eu sempre falo, vamos ver, o que você pode fazer hoje? Eu tenho um dia muito corrido, e o fim de semana é mais tranquilo? Vamos botar 20 minutos de caminhada no sábado e 20 no domingo? Já começou, sabe? Não atingiu ainda o ideal, mas às vezes o possível, é melhor a gente fazer o possível do que o ideal, né? Às vezes a gente fica almejando uma logística perfeita que nunca vai acontecer. Então eu sempre falo isso e eu acho que é assim que a gente precisa começar. E tem um outro fator também, Thalita, que é com relação às pessoas que acabam, né, mudança de ano, ou então mudança ali de mentalidade, agora eu vou fazer atividade física, e começa a exagerar, né? Exagera às vezes no peso, porque não tem um acompanhamento específico, ou exagera também nas quantidades. Precisa tomar cuidado, porque aí aparecem as lesões, né? Sempre uma dor no joelho que não tinha, voltou a aparecer, e a pessoa fala, o exercício me causou mal, porque eu tô com dor agora que eu não tinha antes, mas é o excesso também, né? É o excesso, a maneira como a gente faz o exercício, tudo isso tem um impacto, porque, veja bem, o exercício, ele é algo, assim, fenomenal, como a gente está falando aqui desde o começo. Ele pode ser um remédio que vai ajudar em várias coisas, como a Helena colocou no começo ali, ele faz parte de um tratamento, ele vai te ajudar, como o Kaique colocou ali, na melhora da sua socialização, questão de humor, questões de transtornos mentais, o exercício também tem uma função no tratamento dessas questões, além de prevenção, enfim. Uma vez eu li um artigo que eu adorei e o autor falava assim, que todos os benefícios do exercício, eles são tantos que eles não caberiam dentro de uma pílula, sabe? Então é muita coisa mesmo. Mas, assim como o remédio, ele pode te fazer muito bem, mas se você não usar da maneira correta, com a dose certa, com a prescrição certa, ele pode te fazer muito mal, o exercício é a mesma coisa. E o Kaique colocou uma coisa aqui que é muito importante, que é ter constância. Então, quando a gente fala em exercício, o ideal é que a gente tenha uma constância, que a gente encaixe ele na nossa vida e que a gente vá fazendo uma progressão, como a Liliana estava colocando agora há pouco, e com isso a gente sempre mantém ali os nossos níveis de exercício físico altos, que a gente sempre esteja ativo e tudo mais, né? Adequados, uma palavra bem melhor do que altos. E quando a gente vai começar a fazer uma atividade, a palavra de ordem é progressão. Então, assim, se você não está fazendo nada, tem que começar devagar. Então, começa lá, se você está no 0, 5 minutinhos de caminhada, todos os dias, poxa, já aumentou um monte, né? Depois passa para 10, depois passa para 15 e vai progredindo devagar. Outra coisa que é importante também nessa questão da progressão, né? Se você estava fazendo 5 minutos e passou para 10, você incrementou em 100%. Pode parecer, estava só em 5, vou para 10, mas assim, o incremento é muito alto. Então, também, tem que progredir também nisso, aos poucos, e aumentando. Então, eu comecei lá na academia, vamos supor. Estou fazendo lá uma atividade com peso de 10 quilos. Não vai para 15 quilos depois. Por quê? Porque você aumentou 50%. Então, fazer esses incrementos também, devagar, são importantes. Outra coisa que o Kaique colocou antes lá também, ele estava falando, né, sobre aprender a fazer o exercício, aprender a fazer o movimento. Então, você tem que primeiro saber controlar o movimento. Então, o movimento ele tem que estar assim, fluido, você tem que estar fazendo o movimento como ele deve ser. Então, quando você vai fazer determinados exercícios, tem algumas coisas que elas têm que ficar paradas e outras que elas têm que se movimentar. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma rosca direta, aquele exercício lá que faz assim, né? Faz uma flexão aqui do cotovelo.
O corpo inteiro tem que estar parado, que tem que estar mexendo ali é o cotovelo. Se para fazer o exercício você está tendo que mexer o corpo inteiro, isso já é um sinal de que talvez a tua carga esteja muito alta, então diminui a carga. Então, progredir, entender que você está começando e que o segredo e a chave para que você tenha uma vida longeva em termos de atividade física, que você consiga sustentar aquilo ali por bastante tempo, é progressão, é calma e escutar o corpo. Porque a gente tem um sistema, o nosso corpo ele é cheio de fofoqueiros, eu brinco, sabe? Porque a gente tem vários sistemas, um monte de estruturas no nosso corpo que elas ficam contando o tempo todo como que a gente tá. Então, se tem uma coisa, nossa, eu tava sentindo um negocinho aqui que eu não tava sentindo ontem. Opa! Dá uma parada, analisa, às vezes não faz aquele exercício aquele dia, às vezes diminui um pouco a carga, diminui um pouco a amplitude e vai organizando o exercício para que ele fique mais harmônico. Então, prestar atenção no corpo e no que ele está te dizendo é bem importante no exercício também. E agora a gente vai falar com ele que está na linha de frente, né? Kaique, como segurar os alunos que chegam na academia e falam assim para você: preciso perder 10 quilos esse mês. Como é que você faz esse controle, né? Segura o aluno ali para ele entender essa progressão, esse tempo, esse processo que tem que existir, né? Nesse termo, né, do potencial de movimento, são três situações que a gente coloca, né? As experiências de atividade física que esse aluno já teve, né? Condicionamento físico atual e as expectativas que ele tem em relação ao ingresso da atividade física. Nivelar esses 3 pontos é muito importante, porque às vezes ele quer um resultado de grande expressão, porém o condicionamento físico atual dele está debilitado e ele não teve uma certa carga de experiência que permite ele já iniciar um treinamento avançado, um treinamento mais intenso. E ao contrário, às vezes a pessoa teve uma experiência muito bacana no início da sua vida, houve uma pausa dentro de um período de tempo, ela tem a lembrança de como ela treinava, mas a condição física dela atual não corresponde àquela impressão que ela tinha do passado. Então as avaliações físicas são extremamente importantes para conscientizar quem está entrando no plano de atividade física, qual que é o seu estado atual e quais são os potenciais aí que ele pode desenvolver aí durante o período de tempo. Olha, o pessoal de casa aí deve estar se perguntando, assim como eu, né? Mas por onde começar? Então espera aí que já depois do intervalo a gente conta para você. De volta ao Aparecida Debate, nós continuamos conversando sobre atividade física e como escolher a modalidade ideal. No bloco anterior, a gente entendeu o panorama do sedentarismo no Brasil e agora nós vamos falar sobre as modalidades em alta, suas características e como fazer a escolha certa. Aqui nos estúdios, você sabe, está a Lenina Maccioli, que é médica do esporte, especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, o Kaique Corrêa, que é personal trainer, especialista em iniciação ao treinamento físico, e de forma online também a Thalita Coelho, que é fisioterapeuta da Unila. E eu já aproveito para começar perguntando para você, Thalita. Antes de começar com as boas indicações, eu preciso começar com uma pergunta muito polêmica. Existe muita atividade que é modinha, de rede social, né, que a gente acaba acompanhando. Isso aqui emagrece muito, isso daqui traz tal efeito. Não tem fundamento muitas vezes. Essas modinhas, essas atividades físicas, elas podem causar problemas físicos nas pessoas? Pode, porque o que acontece, né? Se a gente pensar aí que, vamos supor, uma pessoa que ela é totalmente sedentária e daí, de repente, ela está fazendo um exercício que ela viu lá na rede social, que uma pessoa extremamente treinada está fazendo, isso daí não vai dar boa coisa, com certeza, né? Então, a gente volta um pouco porque a gente estava falando lá no bloco anterior, que é a pessoa se conhecer, se perceber e entender o seu corpo e perceber o que ele tolera bem ou o que não tolera. Porque o Kaique estava falando no bloco passado também, né? Das experiências prévias que a pessoa teve e tudo mais. Isso tudo é repertório. E isso ajuda a pessoa a entender
o que o corpo dela tolera bem e o que o corpo dela não tolera bem. Porque cada um tem uma estrutura diferente, cada um tem uma história diferente, cada um tem um corpo que é diferente do outro. Então, tem corpos que vão se dar muito bem, pessoas que vão se dar muito bem numa modalidade e outras pessoas que não vão gostar daquela modalidade, que não vão se dar muito bem. Se não, todos nós poderíamos fazer todas as coisas, a gente pode fazer todas as coisas, mas não com as mesmas habilidades, né? Então, de novo, a gente volta para aquilo ali que é básico, que é a gente se perceber, entender quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, para daí poder fazer escolhas, ao invés de ficar fazendo escolhas baseadas no que a gente viu online, enfim, no que o outro está fazendo. Meu amigo gosta, então eu também vou gostar. Às vezes não, né? Então, tem que pensar em tudo isso. Kaique, aproveitando o gancho da Thalita, do que depende, né, a escolha da modalidade? É realmente dessa questão de gosto, questão de objetivo também, onde a pessoa quer chegar ali dentro do esporte? É muito importante a gente alinhar as expectativas com a atividade, né? Às vezes a pessoa vai com o objetivo de melhora da saúde e ela cai dentro de um centro de treinamento que é muito mais voltado para performance, né? E aí não combinam as duas, não dá match ali, né? Entre quem pratica e o local. Então, assim, eu categorizo em 3 momentos, assim, né? Atividade física como ferramenta de saúde. Então, quem tem algum problema de saúde ou tem algo que dificulte o ingresso em atividade física, é necessário procurar centros especializados. Quanto mais especializado for nesse ingresso, seja por ser cardiopata, alguma lesão articular, próprio sedentarismo ou a questão da idade mais avançada, é necessário ter um acompanhamento de perto. O segundo ponto é a questão social. Às vezes a pessoa está trabalhando, está numa correria e gostaria de aumentar a sua experiência ali, né, de rotina. Então, tem atividades que proporcionam melhor isso, que não vai ter a medida de desempenho, de esforço, não é algo tão importante, mas sim a questão ali das interações, danças, os esportes, são modalidades ali um pouco mais propícias para os relacionamentos, né? Parte mais lúdica. E o desempenho aí, a pessoa realmente, além, né, de procurar um espaço certo, saber o que isso vai pedir, né? A performance pede maior comprometimento em relação a treinos, a terapias ali manuais ali até de prevenção de lesão. Então, entender as expectativas e criar um formato ali adequado de rotina de atividade física durante a semana. Doutora, já pergunto para a senhora, com relação à escolha, né, dessa modalidade, a idade interfere também? Como o Kaique estava falando, na verdade não é questão da idade, é questão do repertório anterior. É diferente você colocar uma pessoa numa modalidade mais complexa que teve, mesmo que ela tenha uma idade, sei lá, 60 anos, que seja, 70, enfim, que teve um histórico de treino, quer dizer, aquela pessoa, aquele corpo, ele já foi exposto a grande variedade de movimentos, ou você pegar uma pessoa da mesma idade e colocar na mesma modalidade sem essa pessoa ter tido um repertório anterior. Então, isso pesa mais do que a própria idade, no caso. Doutora, ainda, né, falando dessa questão, existe um gênero que pode interferir? Tem esportes que são melhores para mulher, para homens, para eles poderem aproveitar o máximo ali daquele esporte, conseguir. Muita gente acaba falando, né, eu acompanho aí as redes sociais, o pessoal fala, musculação não é para mulher, ou musculação não é para o homem. Tem essa diferença por conta do gênero? Não, na verdade, assim, homens e mulheres podem praticar todos os tipos de esporte, independente de qual sejam, porque são capazes da mesma maneira. O que a gente tem que ter estabelecido é que são 2 gêneros completamente diferentes em termos de resultado ali. Completamente não, mas assim, são 2 gêneros diferentes em termos de resultado. Então, não dá para comparar resultados femininos com resultados masculinos, mas dentro daquela modalidade, você consegue comparar o quanto você está evoluindo se comparando com o seu próprio gênero. Isso daí é bastante fisiológico e às vezes pode causar um pouco de polêmica, enfim, porque existem uma série de vertentes aí nas redes sociais, mas basicamente homens e mulheres podem fazer todo tipo de esporte independente. Kaique, na academia, você percebe que o público que mais procura ali se cuidar da saúde, são homens ou são mulheres? Acho que uma coisa legal de acrescentar, assim, que algumas atividades são condicionantes,
né? A musculação, o treinamento cardiorrespiratório, o trabalho de estabilidade e mobilidade, são trabalhos condicionantes, onde qualquer pessoa, independente do gênero, da idade, do objetivo, se quiser aumentar o seu potencial de movimento, tem que se desenvolver. Então, a força, o treino de força é como uma higiene diária. A gente tem que acrescentar isso na nossa rotina. Partindo desse condicionamento físico, a gente consegue explorar mais as outras atividades. Hoje a gente procura, qual que é a característica que a gente percebe mesmo assim, né? Dependendo do contexto. As academias substituindo os clubes, então para os jovens são um ponto de encontro. Então tem muitas pessoas indo à academia, porém não treinando necessariamente, mas estão lá no ambiente de atividade física. E existem pessoas que passaram, né, se desenvolveram, investiram tempo em trabalho, em se desenvolver e tal, e aí perceberam o quanto isso pode prejudicar ou já está prejudicando, né? As mulheres tendem a perceber isso primeiro e depois puxa marido, e aí o que é legal que gera um movimento positivo em toda a família. Quando impacta uma família onde você percebe a família inteira treinando e tendo a atividade física como algo importante na convivência deles, uma maneira de interagir de maneira diferente, quebrando a barreira das 4 paredes ali da casa, é sinal que a gente fez um bom trabalho ali como profissional de saúde. Doutora Thalita, modalidades como caminhada, né, hidroginástica, natação, são frequentemente recomendadas para os idosos. No seu ponto de vista, como fisioterapeuta, o que torna essas atividades tão benéficas, né? O que torna essas atividades benéficas é a água, né? Porque ela é uma atividade que ela tem baixo impacto, a água... A temperatura da água dessas atividades também tem um efeito terapêutico, então acaba que se indicam muito essas atividades para os idosos. Mas, como o Kaique estava falando novamente, né, existe uma gama de atividades que a gente pode fazer, que pode incluir, que vão muito além dessas atividades. E como a Lenina falou, a idade não é um fator que vai dizer assim, olha, você vai fazer só natação, você vai fazer hidroginástica. Na verdade, depende do histórico da pessoa, do repertório que ela tem, da condição física, porque, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma pessoa idosa que ela fez atividade física a vida inteira, que ela fez exercício físico a vida inteira. Então, a condição dela vai ser muito diferente de uma pessoa que está começando naquele momento. Então, ao invés de a gente ter determinadas atividades que tem lá a etiquetinha, assim, dizendo assim, essa atividade é para tal pessoa, essa atividade é para tal pessoa, a gente precisa olhar para essas pessoas individualmente. Então, a gente falou lá no começo do programa, passar por uma avaliação, ver quais são as condições daquela pessoa, quais são os objetivos daquela pessoa com o envelhecimento. A gente tem objetivos que são um pouco diferentes, né? A gente passa a ter necessidades que são um pouco diferentes, expectativas que são muito diferentes do que quando a gente tinha lá nossos 20, 25 anos. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora da escolha, ao invés de, agora que eu estou nessa idade, eu posso fazer só essas atividades, né? Não é bem assim, a gente tem que pensar um pouco, né, em todas essas variáveis que a gente vem colocando desde o início do programa. Doutora Lenina, existe também uma questão, né, muito mito ou é verdade das redes sociais, quando diz que crianças, a gente falou da terceira idade, mas quando diz que crianças devem praticar também atividades na água, principalmente para melhorar a respiração, melhorar também o condicionamento físico das crianças. A natação é realmente indicada para essa idade? Então, eu vou passar uma visão minha, né? Eu penso que todas as pessoas precisam aprender a nadar. Absolutamente todas. Isso é uma questão de sobrevivência em algum momento da sua vida. Então, assim, quanto antes você começar, né, tomando todos os cuidados, enfim, você colocar aquela criança em meio contato ali com a água, desde pequena, ela vai conseguir ficar muito mais confortável ali e evoluindo o exercício de acordo com a condição da pessoa, da criança, né? De acordo com a condição do desenvolvimento neuropsicomotor ali adequado. Mas assim, na minha visão, todas as pessoas precisariam aprender a nadar. Todo mundo tem que fazer algum esporte, nadar para sobreviver, né? Isso a gente precisa. De maneira geral.
Mas assim, é benéfico para a criança, né? É um meio assim que geralmente quando começa bem pequeno, a criança se sente bastante à vontade e tudo mais. É uma maneira de introduzir a criança no exercício de forma até lúdica e que a criança se sinta confortável. E evita problemas também no futuro, né? A gente tem que pensar assim também. A gente vai falar sobre atividades ao ar livre agora aqui no nosso Aparecida Debate. A corrida aparece como uma das tendências de 2026, com grupos recreativos em alta, muita gente, né, fazendo aí corridas, tem também caminhada, ciclismo e até o beach tênis. Tem crescido. Agora eu pergunto para o Kaique. Kaique, para o iniciante, essas atividades, elas são seguras e como começar? Seguras é muito relativo, vai depender muito de cada pessoa, como a Thalita falou. A gente incentivar a consciência em relação ao que o seu corpo está dizendo é muito importante, né? No início, a atividade física tem que ser prazerosa, né? Diferenciando atividade física de treinamento. Atividade física é qualquer movimento que a gente faz. Quanto mais, melhor. Mais rico, melhor. O treinamento é atividade física sistematizada. Então, quando a gente busca desenvolver uma capacidade física e não tem uma sistematização desse desenvolvimento, há um certo risco, porque eu não estou dimensionando cargas, eu não estou dimensionando volumes. Então, para início, se a intenção é realmente progredir dentro da atividade a pequenas competições, a melhorar seu pace, né, que é o seu resultado ali de tempo, distância, é importante você procurar um profissional que te ajude a dimensionar essa atividade. Se a atividade realmente for ocupação de espaço, aproveitar, quebrar a rotina, não tem uma necessidade tão grande em relação à manipulação dessas variáveis. Mas observar o que o seu corpo está dizendo em relação a progressões e resultados pós-treino é muito importante, né? A recuperação de um treino um pouco mais forte é de 1 dia, 2 dias. Se isso persistir durante muito tempo, um desconforto, né, que estiver percorrendo, é sinal que a gente está exagerando na atividade. Thalita, a gente fala, né, dessa questão ainda das caminhadas, do beach tênis, também das corridas. Muitas vezes o solo, ele é ali imprevisível, né? Às vezes vai fazer corrida de rua, ou então o beach tênis é com impacto na areia. Isso pode aumentar risco de lesões ou é um esporte considerado mais tranquilo? Como o Kaique estava colocando e a gente falou, na verdade tudo depende de quem é essa pessoa, muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Então é lógico que o solo, sim, é muito mais fácil você estar num solo que ele é mais estável do que na areia, por exemplo, que ele é solo instável. Mas isso aí a gente começa a entrar em outras coisas também, por exemplo, em pessoas que, modalidades aí, exercícios que as pessoas fazem em cima de uma bola, por exemplo, também é um objeto instável. Então, assim, qual que é a base onde você está fazendo o seu exercício, ela vai influenciar. Mas o que é mais importante nessa história toda é realmente, assim, quem que é a pessoa, ela se preparar para ela poder fazer aquilo. E, assim, tem uma questão mais, é um pouco mais recreacional e tudo mais, mas isso tudo são esportes, né? Atividades mais esportivas. Então, a mesma coisa, assim, aquele pessoal que joga bola uma vez na semana e não faz mais nada a semana inteira. Então, assim, o risco dessa pessoa se machucar é maior. Por quê? Porque ela só faz isso uma vez por semana e ela não faz mais nada. Agora, se a pessoa joga bola, ela faz a musculação, ela treina, ela se cuida, ela faz, enfim, tá sempre ativa e tudo mais, o risco dela diminui. Então, assim, tem sim riscos, tem modalidades que têm um risco maior do que outras? Tem. Mas tem também muito a ver com como a pessoa se comporta, enfim, qual que é a história dela, como que ela é, como que é o corpo dela, como que ela se cuida. Ela dorme bem, por exemplo? O sono é extremamente importante. Ela se alimenta bem? Quais são os níveis de estresse dessa pessoa? Tudo isso impacta em ela ter uma propensão maior ou menor de ter lesões e se elas ocorrerem, porque na verdade, assim, a gente tem lesões, pequenas lesões o tempo todo em atividades normais do nosso dia a dia. Mas o nosso corpo, ele tem uma capacidade de se recuperar, é uma coisa maravilhosa. Então, ele se regenera também. Então, todas essas outras questões vão impactar também na capacidade da pessoa se regenerar e se recuperar. Então, é um conjunto de fatores, não é um único fator. Então, assim, essa coisa da gente, às vezes,
pensar, tipo assim, essa atividade ela é horrível, não sei o quê, mas ela é horrível para quem? Em que contexto? Em que situação? Né? Isso tudo a gente tem que ir analisando. E eu queria também fazer um outro adendo aqui, porque o Caio colocou uma coisa bem importante. Tem um termo na literatura científica que se chama assim, batata de sofá ativa. Quem que é essa pessoa que é a batata de sofá ativa? É aquela pessoa que ela faz exercício físico de acordo com as recomendações lá que você falou no início do programa e ela não faz mais nada depois disso. Então, ela tem um trabalho super sedentário, ela chega em casa, ela fica no sofá maratonando série e a única coisa que ela faz é ir na academia e acabou, né? Então, o ideal é a gente ser ativo, então fazer atividade física, ou seja, se movimentar o dia todo, e isso também é importante, não só o exercício físico lá programado e tal, tantas séries, tantas repetições e tudo mais, mas nós nos movimentarmos mais também tem um impacto nessa história toda. E você de casa, tem problema no joelho? Você está acima do peso? Ou o seu problema é a coluna? Já já a gente dá exemplos aqui para você de qual modalidade escolher para cada caso. A gente volta já. De volta para o nosso último bloco do Aparecida Debate, hoje falando da escolha de uma atividade física. Comigo aqui nos estúdios a Lenina Mattioli, que é médica do esporte, especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, Thalita Coelho, fisioterapeuta da Unila, participando com a gente remotamente, e também nos estúdios o Kaique Correia, que é personal trainer, especialista em iniciação ao treinamento físico. Eu já aproveito para perguntar para você, Lenina, o pessoal em casa, né, quem está acompanhando, falou, olha, não pratico atividade física, mas eu limpo a casa todo dia, acabo ali gastando caloria. Isso também é considerado uma atividade física? Então, isso é considerado uma atividade física. É melhor do que você ficar sentada no sofá assistindo filme, vamos dizer assim. Mas não é considerado um treinamento físico que vai impactar diretamente na melhora da saúde, como eu falei no começo, um dos pilares do tratamento de doenças crônico-degenerativas, por exemplo. Porque para você considerar que o treinamento ele esteja tendo impacto na sua saúde, em termos de melhora de doenças ou de prevenção, você tem que ter um tratamento sistematizado, com progressão de cargas, você precisa ter um acompanhamento ali para te direcionar para você ir evoluindo fisicamente dentro daquele treinamento. Ou seja, se está fazendo musculação, precisa ter uma progressão de cargas, se está fazendo uma caminhada, precisa andar mais rápido ou diminuir o tempo que você fazia aquele trecho, você precisa estar enxergando alguma evolução dentro do treinamento, e isso é considerado um treinamento. Mas é claro que limpar a casa ou fazer outras atividades que exijam o corpo sempre é benéfico, porque o nosso corpo ele precisa de movimento, mas não é considerado um treinamento em termos de saúde, assim, sabe? Então, um não substitui o outro, não Exatamente. Adianta falar, não vou na academia, mas estou limpando a casa todo dia. A casa hoje eu não vou, não. Tem que treinar. Limpa a casa e vai treinar. E quem pratica dança, por exemplo, faz ali, acaba dançando, faz as aulas, né, de dança, isso é considerado aí já uma atividade física que tá tudo bem? É muito lúdico, é muito bom para socializar, trata uma série de coisas, principalmente a questão de movimento, propriocepção, mas sempre que a gente pensar, será que isso é uma atividade física? Está fazendo eu evoluir fisicamente, quer dizer, eu estou aumentando a minha massa muscular, eu estou conseguindo andar mais rápido, correr mais rápido, eu estou sentindo evolução no meu corpo. Se não, é movimento importante, mas não necessariamente um treinamento sistematizado que vai te fazer impactos benéficos em termos de prevenção e tratamento. E puxando, né, também, aproveitando ainda com a doutora Lenina, falando sobre essa questão de o pessoal já está praticando atividade física, já estou indo para academia, já estou treinando. Quais são as lesões, doutora, mais comuns que aparecem quando as pessoas começam a praticar atividade física? Então, aí vai depender um pouco do tipo de exercício que você está praticando, né? Pode ser lesões de membros inferiores, joelho é muito comum, ombro, cotovelo, que são articulações que geralmente são exigidas na maioria das modalidades, mas o que a gente mais vê para a questão de lesões é a progressão muito rápida das cargas, das velocidades, é você não dar tempo para o seu corpo se adaptar. Então, você começa a fazer uma modalidade hoje, vou dar um exemplo aqui, corrida. Você começou a correr hoje, amanhã você quer fazer uma prova de 10 quilômetros. O corpo não adaptou ainda. Quando você aumenta aquele volume, todo o seu corpo, suas articulações, musculatura, tendões, ligamentos, eles estão adaptados ao volume. Então, assim, o que a gente fala para prevenir lesões, independente da modalidade,
é a progressão gradual do treinamento, das cargas, sempre com um olhar de um profissional ali que vai conseguir te direcionar da forma correta. Porque a gente vê muita gente assim se empolgando com uma atividade, entrando de cabeça ali, sem ter um profissional de educação física, um fisioterapeuta, alguém que direcione ali, fala, não, isso aqui não é assim ainda, vamos com calma para a gente fugir das lesões. Mas basicamente o que a gente mais vê, vamos dizer assim, que causa lesão é o aumento abrupto do volume daquela atividade. Isso aí é o campeão da audiência. Ô, Kaique, com você que está ali na linha de frente, né, que está com os atletas, está ali com o pessoal que está indo para a academia, convivendo, quais são as lesões que você mais vê dentro de uma academia? Então, nas duas pontas, né? A falta de movimento quanto o excesso de movimento vai causar lesões. Então, a gente recebe pessoas com as mesmas dificuldades, porém por motivos diferentes. Acho que a gente percebe assim, em relação ao sedentarismo, são questões relacionadas à lombalgia, né? Lombar, que não necessariamente a pessoa precisa ter uma lesão, mas só o fato de ficar parado numa posição inadequada por muito tempo já é suficiente para ela perder qualidade de vida, perder potencial de movimento. E aí cada modalidade tem a sua lesão mais incidente. Então, mas o que é interessante, né? Que a gente, como profissional da saúde, a gente tem que perceber momentos de pré-lesão como um gancho para a conscientização e o ingresso de uma atividade física sistematizada no sentido de saúde, né? Para a pessoa fugir de lesão ou melhorar seu desempenho, ela vai ter que passar por um processo de treinamento. E aí é muito bacana a gente conseguir dar essa motivação para a pessoa treinar. Né? Você está economizando em remédios, você está economizando em tempo ali sem fazer atividade física por conta de uma lesão. Então, esses são ganchos que é uma motivação muito maior para quem já está na atividade física. Aí cabe a gente passar um plano bacana que a pessoa perceba esses resultados. Thalita, você como fisioterapeuta, quais são os casos aí mais comuns que você acaba pegando, né, o pessoal com lesão? Isso que os colegas colocaram é isso aí mesmo, sabe? Uma progressão que não foi muito legal, vai com muita sede ao pote, ou então a pessoa tá assim, muito confiante, ela até treina faz bastante tempo, e daí ela gera ali às vezes uma sobrecarga de treinamento, não escutou direito o corpo, enfim, e daí, assim, articulações são as que mais vão sofrer aí, questões musculares também, aqueles, falando em termos mais simples, assim, tipo, estiramento, essas coisas assim, ligamento, enfim, tudo isso acaba aparecendo bastante na clínica. Mas como a doutora Lina estava colocando, né, como é importante a gente fazer essa questão da progressão e tal, porque é o que a gente vem falando, quando você começa a fazer exercício físico, o teu corpo, ele tá numa situação. Essa sobrecarga, então, o que a gente faz com o exercício físico? Ele gera um estresse no teu corpo. E é um estresse legal, porque a gente quer o quê? É um estresse controlado. Por quê? Porque isso vai fazer com que o teu corpo se adapte. Ele fala assim, olha, eu não posso mais ter essa quantidade de músculo aqui, porque a Thalita começou a ter uma demanda que ela precisa de uma quantidade maior de músculo. E daí o corpo faz o quê? Ele vai lá e constrói mais músculo. Osso, tudo, ele vai fazendo isso e isso vai aumentando a sua capacidade, é isso que é a adaptação. Então, o teu corpo ia aumentando a capacidade e a habilidade dele de lidar com os novos desafios que você está colocando para ele. E isso tudo tem que ser controlado, porque se não for controlado e for demais, a gente passar do ponto, é isso que vai gerar a lesão. Então, a gente precisa ficar muito atento nisso. E uma coisa para as pessoas pensarem em casa também, refletirem um pouco. Olha só, você começou a correr agora, vamos supor. E daí, amanhã, então, eu vou participar dessa maratona aí de 10 quilômetros, né? Que nem foi o exemplo. Se você se machucar, o tempo que você vai demorar para se recuperar é enorme. E daí você vai ter que ficar sem treinar nesse tempo, ou treinar muito menos nesse tempo. Então, o que é melhor? Você progredir, participar de uma maratona dali, sei lá, 6 meses e tá bem legal para participar da maratona, ou você tentar fazer ela amanhã e ainda ter que depois lidar com todo o reparo da lesão, né? Se a gente pensar dessa forma, talvez a gente fale, realmente não é jogo isso.
Doutora, ainda falando, né, dessa questão das lesões, quando perceber que aquela dorzinha ou então que aquele mal ao praticar aquela atividade realmente precisa de uma atenção, não é só uma dorzinha muscular, quando que a gente precisa ter essa chavinha na nossa cabeça de, olha, isso aqui não é normal, eu preciso procurar o médico? Essa pergunta é excelente, porque realmente é algo que a gente precisa ficar atento. Então, assim, o exercício físico, ele é para ser indolor, não é para a gente ter dor enquanto a gente faz. Tem outras sensações relacionadas ao exercício que são naturais, né? Então, assim, uma sensação de esforço, uma sensação de fadiga, né? E isso tudo é normal. Agora, dor, sentir, por exemplo, tá me dando uma pontada, uma queimação intensa. Dor não é normal. Então, quando a gente está executando o exercício, se a gente está tendo dor ao executar o exercício, então isso já é um sinal de que precisa de atenção. E qualquer coisa que apareça ali, eu terminei meu treino e começou a aparecer assim uma dor mais intensa, alguma coisa mais intensa ali, antes de 24 horas, que depois de 24 horas tem a dor muscular tardia, que é o quê? Que é uma sensação que, tipo assim, de que trabalhou, sabe? Mais perto, assim, de que, eu vou me mexer, nossa, tô lembrando do exercício que eu fiz ontem. Mas que também não pode ser uma dor, porque daí dor, tipo, não consigo nem andar depois que eu fui na academia. Isso tudo é sinal de que passou do ponto. Agora, eu tô fazendo o exercício é para ser indolor. E no máximo que a gente pode ter ali, 24, 48 horas depois, essa dor muscular tardia, que não é, que a gente chama de dor muscular tardia, mas que é mais uma sensação de desconforto leve ao mover aquela parte que foi trabalhada. Então, qualquer coisa fora disso, vale prestar atenção. Doutora Lenina, a gente também acompanha, né, que as pessoas elas estão fazendo muitos excessos no fim de semana, o famoso atleta de fim de semana. Acaba que durante a semana é corrida, não tem tempo, né, começa ali naquela correria e aí o que tem tempo é no fim de semana, então acaba exagerando ainda mais, como a doutora Thalita colocou. Vai correr, às vezes, sem estar preparado para correr, vai participar de campeonato de beach tênis sem estar preparado. Qual é a dica, qual é a progressão ideal para essas pessoas, né? Quais os riscos também de se praticar esse excesso no fim de semana? Os riscos, basicamente, são lesão, né? Porque você está ali vamos dizer assim, no repouso e de repente você faz um pico de treinamento e volta para o repouso. Você não tem aquela escalada de progressão de cargas, porque assim, você precisa de doses homeopáticas, ou seja, um pouquinho de cada vez, para cada vez você subir um degrauzinho. Você não consegue fazer o seu corpo adaptar muito rápido, porque tudo isso é metabólico, é uma construção. Construir músculo não é rápido, construir resistência ali não é rápido. Então, precisa de todo esse processo para a construção ali da adaptação. Quando eu fico em repouso muito tempo, aquele processo ele não evolui. Então, você tem um pico de treinamento e, de repente, você cai para o zero de novo. O maior risco são as lesões e também alterações. Você pode ter alguma alteração cardiovascular ali, muitas vezes essas pessoas nunca fizeram um check-up, um acompanhamento, e você ter realmente um desfecho mais crítico ali, né? Morte súbita até, ou então algum problema cardiovascular que vai se manifestar quando você coloca o seu corpo que estava no repouso, num esforço mais intenso, sem saber se ele é capaz daquele esforço e sem estar evoluindo aquele esforço, vamos dizer assim, progressivamente. Porque uma coisa é, vamos supor, alguém que tem um problema cardiovascular, passou no médico, detectou. Ele não vai poder treinar? Muito pelo contrário, ele vai poder treinar com acompanhamento progressivo para que aquele específico problema não faça diferença no treinamento e ele até melhore sua condição. Outra coisa é alguém que está sedentário, você coloca ele num movimento mais excessivo ali, então isso pode gerar alterações e muitas vezes desfechos fatais que a gente às vezes vê nas notícias aí, né? Sim, infelizmente, né? Kaique, você que está ali acompanhando, existe um assunto que as pessoas não falam muito quando fala de atividade física. Alongamento, fazer o alongamento antes de começar o treino ou se aquecer. Isso é importante para conseguir fazer aquela atividade, mesmo para quem já está acostumado com a academia, por exemplo? A gente chama de preparo de movimento ou preparo muscular, né? Dentro de uma atividade, de qualquer atividade. A gente fala muito de uma ativação, uma conexão entre cérebro e músculo, né? Então, às vezes,
muitas vezes a gente manda o corpo fazer uma coisa, mas a resposta não é tão rápida. E quando isso acontece de uma forma mais intensa, a gente está numa posição inadequada, a gente não percebe algum solo um pouco irregular. Se a gente estiver bem aquecido nessa questão em relação dessa conexão corpo-mente e fazendo o corpo já estar mais preparado para uma atividade, para uma resposta rápida, a chance da gente se lesionar diminui bastante. Então, assim, a gente coloca como uma ativação da musculatura estabilizadora. Então, como a Thalita comentou no início, assim, tem coisas que não são feitas para se movimentar, então é importante a gente ativar elas nessa função, e as que são para se movimentar, a gente produzir movimento que indique, olha, a gente vai precisar fazer um movimento de rotação, que geralmente a gente fala que a gente é igual ao Playmobil, né? Só para frente e para trás, flexão e extensão. Nos esportes, ele é multiplanar, então eu vou para frente, eu vou para trás, eu giro, eu faço mudanças de direção. Então, quanto mais específico for o aquecimento em relação ao tipo de atividade, menos chance de se lesionar, porque eu já coloquei meu corpo ali avisando o que vai ser solicitado durante a atividade. Olha, gente, passou rápido demais o nosso Aparecida Debate. Anotei tudo aqui, vou colocar em prática nesse ano de 2026, depois eu conto para vocês. Obrigada, viu, Thalita, pela participação aqui com a gente. Eu é que agradeço demais o convite, foi uma honra participar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Kaique, pela presença aqui nos nossos estúdios. Agradeço a oportunidade de estar aqui, e conscientizando as pessoas aí que o movimento faz parte da vida e quanto mais eles fizerem aí com consciência, melhor vão ter os resultados aí no dia a dia. Doutora Helenina, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é muito bom a gente poder falar sobre exercício, porque é fundamental para a vida, né? Então... Obrigada. Obrigada a todos vocês. E assim nós encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esses e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo-tv-aparecida. Além das notícias e dos bastidores da programação, você também pode sugerir temas para a gente debater aqui todas as terças-feiras. Obrigado pela companhia de hoje. Uma boa noite para você. Até mais.